E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar mais um pouco sobre a história de Abraão e dessa vez é o capítulo 20 que fala sobre o momento em que Abraão ele vai peregrinar em Gerar e ele vai se encontrar com Abimeleque. O interessante dessa história é que Abraão ele vai cometer o mesmo erro que ele cometeu quando ele estava lá no Egito. Lembra que quando Abraão ele sai de Hebrom, vai até o Egito, ele vai dizer ao faraó que Sara não era esposa dele, e sim irmã. E aí o faraó vai tomar Sara para ele, só que Deus intercede e diz para ele não se deitar com Sara, porque Sara na verdade era esposa de Abraão e não irmã. E vocês já conhecem a história. E quando Abraão ele chega lá em Gerar, ele vai cometer esse mesmo erro. Ele vai falar para Abimeleque que Sara não é esposa dele e que Sara é irmã. E aí quando Abimeleque ele vai se deitar com Sara, antes disso, como vocês, o pessoal que me acompanha, antes de um rei ele se deitar com uma mulher, essa mulher era preparada, era embelezada, vamos colocar dessa forma, e nesse momento que Sara está sendo embelezada, Abimeleque recebe uma visita de Deus em sonho, e aí Deus vai falar que Sara era esposa de Abraão e que não era para ele se deitar com ela. Por que eu estou trazendo essa história? O engraçado é que a história de Abraão ela se parece com a nossa história. Por que eu falo isso? Em diversos momentos a gente cai, a gente comete alguns erros e aí a gente se arrepende, pede perdão a Deus e comete esse mesmo erro. Quantas vezes, e aí você pode fazer uma análise da sua vida, a gente cai no mesmo erro várias vezes e a gente pede perdão, e aí a gente sente o perdão de Deus. E foi o que aconteceu com Abraão. Diferente de nós, Abraão estava em contato com Deus. E antes disso, antes de Abraão ir a Gerar, Abraão tinha presenciado a destruição de Sodoma e Gomorra. O que eu estou querendo colocar com isso é que Abraão ele tinha um contato direto com Deus, tinha provas da manifestação do poder de Deus, e mesmo assim Abraão vai cair em pecado, Abraão vai mentir novamente. Quanto mais eu e você que não presenciamos aí o operar de Deus como Abraão ele presenciou. Mas o legal é que mesmo Abraão mentindo, Abraão cometendo aí alguns pecados, quando Deus ele aparece a Abimeleque, Deus vai falar o seguinte, devolve a esposa para Abraão e Abraão é profeta, vai interceder por você. Olha que interessante, mesmo Abraão cometendo um erro, ele tendo uma conduta que não estava de acordo com a vontade de Deus, mesmo antes de Abraão pedir perdão, Deus vai falar de Abraão para Abimeleque e vai dizer que ele é profeta. Ou seja, a falha de Abraão não afastou ele do poder de Deus, a falha de Abraão não anula ele como profeta. Tanto que Deus vai falar que Abraão vai orar por Abimeleque, e aí a maldição que tinha caído sobre aquela geração, sobre as mulheres, porque as mulheres tinham ficado estéril, seria passada. Deus iria curar, mas por intermédio de Abraão. Olha que legal. Uma outra lição é que mesmo eu, você, a gente tendo algumas falhas e a gente cometendo alguns pecados em alguns momentos, isso não nos afasta de Deus, isso não anula a nossa comunhão com Deus. Fato é que Deus vai ter Abimeleque como inocente, e aí um incrédulo, porque Abimeleque era incrédulo, estava ali na Babilônia, estava entregue à adoração de ídolos. Abimeleque vai ser usado por Deus para repreender Abraão. É uma outra lição. Em alguns momentos a gente olha para outras pessoas que não protestam a mesma fé que a gente, que não acreditam em Cristo ou até mesmo em Deus,
e a gente acaba acreditando que essas pessoas estão longe de Deus, que essas pessoas não podem ser usadas por Deus. E aí nessa história a gente vê o incrédulo, um homem que não pertencia e não protestava a mesma fé de Abraão, sendo usado para, de certa forma, advertir a Abraão. E o engraçado é que no capítulo 20, o versículo 6 e 7, Deus vai aparecer a Abimeleque e ele vai dizer, se você for ler o versículo 6 e 7, vai dizer ali que Deus toma Abimeleque como inocente, como sincero, mesmo Abimeleque não o conhecendo. E assim é com as outras pessoas que não protestam a mesma fé que eu e você. Muitas dessas pessoas são pessoas sinceras, pessoas que têm comunhão com Deus, e às vezes essas pessoas são usadas para nos dar o exemplo de como agir e de como ter comunhão com Deus. Resumindo e finalizando, o que fica de lição é que mesmo eu e você sendo falhos, porque somos, e a Bíblia vai dizer que somos trapos de imundícia, mas mesmo a gente tendo algumas falhas, isso não nos afasta de Deus, isso não anula a nossa comunhão com Deus, e também para a gente ter esse olhar e entender que o outro, por mais que não proteste a mesma fé que a gente, também são pessoas a qual Deus tem uma estima muito grande. E se Abraão, que viu Sodoma e Gomorra sendo destruída, que venceu algumas batalhas, como a batalha lá do Vale do Sidim caiu, quanto mais eu e você. É isso, galera. Lá no YouTube, para quem está vendo esse vídeo no TikTok, eu tenho vídeos mais complexos, vídeos maiores, inclusive vídeos sobre o capítulo 20, só que é um vídeo mais detalhado, eu trago os elementos culturais. Esse vídeo é só mesmo uma introdução, beleza? Galera, me ajuda, compartilha, curte, beleza? Abraço e até o próximo.